Havendo número regimental, declaro aberta esta sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos nesta nova legislatura e, sendo de minha parte a primeira sessão que tenho a oportunidade e a honra de presidir, saúdo os colegas, meus pares, senadores e senadoras, os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado. Quero que a minha primeira palavra seja de manifestação de tristeza pelo falecimento de um dos maiores jornalistas de todos os tempos nesse Brasil. Ricardo Boechat, que faleceu ontem num acidente, foi, em todos esses anos em que trabalhou na imprensa, jornal, rádio e televisão, uma figura exponencial. Homem apreciado por todos os brasileiros, ricos e pobres. Tinha uma audiência fantástica, seja no programa de rádio da manhã, pela Rádio Bandeirantes, seja pela televisão, no Jornal da Noite. Foi um impacto muito forte que tivemos com o seu falecimento. Então, a nossa palavra de tristeza por esta perda de um homem quase insubstituível na imprensa brasileira. E que encontre os seus familiares o consolo e que nós, principalmente quem veio do jornalismo, como é o meu caso, tenhamos permanentemente a sua imagem como um exemplo de comunicador, como foi Ricardo Boechat. Dito isto, vamos cumprir o nosso trabalho nesta sessão não deliberativa. Estamos com um número de inscritos bastante grande. Presidente, queria me inscrever para a comunicação inadiável. Plínio Valério aqui. Plínio Valério. Pois não, para inadiável. Plínio Valério. Está inscrito. E concedo a palavra como primeiro inscrito o ilustre senador do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, que durante várias vezes já esteve aqui na presidência dos trabalhos, nas sessões não deliberativas, e a quem saúdo também por seu retorno à tribuna, ele que tem sido um dos mais assíduos ocupantes da tribuna do Senado. Senador, tem a palavra. Senador Lazier Martins, satisfação vir à tribuna e Vossa Excelência presidindo a sessão como um dos vice-presidentes da Casa. Senador Lazier, vou falar de um tema que entendo que Vossa Excelência é e sempre será parceiro nesse debate. Vou falar sobre os produtores de leite do Rio Grande, naturalmente, de todo o Brasil. Os produtores de leite estão em pânico, senhor presidente, devido à decisão do governo federal, através do Ministério da Economia, de encerrar a cobrança tarifária sobre a importação de leite em pó integral ou desnatado da União Europeia e da Nova Zelândia. A decisão foi publicada na quarta-feira, dia 6 de fevereiro, no Diário Oficial da União. A taxa tinha como objetivo evitar que os grandes produtores nacionais fossem prejudicados pelo aumento de oferta dos produtos de outros países. Lembro que a própria CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, vinha há meses insistindo, reforçando a necessidade da prorrogação dessa tarifa, que estava em 14,8% para o leite importado da União Europeia e de 3,9% da Nova Zelândia. A pergunta que não quer calar, e já fiz em tema semelhante em outros governos: o leite vai diminuir 14,8% para o consumidor? Essa história eu conheço. Não vai. Adianto aqui que não vai. Quem serão os grandes beneficiados? Os atravessadores e as grandes empresas que atuam nessa área. Se o governo
quiser efetivamente baixar o preço, é só dar aos produtos brasileiros, aos nossos aqui, agricultores, o mesmo subsídio que é dado na Europa e na Nova Zelândia. Como disse um produtor, senhor presidente, porque recebi uma carta dele lá do interior do nosso estado. Diz ele, se continuar assim, em pouco tempo, a população brasileira só irá comprar nos supermercados leite europeu. A União Europeia tem altos subsídios na produção de leite, o que facilita a venda desse leite mais barato para o Brasil. Informações preliminares apontam que a União Europeia faz essa pressão porque tem estocados 150 mil toneladas de leite. Esse mesmo leite deve chegar em breve no Brasil. A cadeia produtiva do leite, de forma direta, conta com mais de 1.200.000 agricultores familiares, 1.200.000, que produzem leite no Brasil. Deste, mais de 65 mil são do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, recebi uma outra mensagem do produtor de leite Jair Paulo Maier, da cidade gaúcha, lá do interior, vocês conhecem bem, Tiradentes do Sul. Diz ele, prezado senador Paulo Paim, eu sou produtor de leite há muitos anos, sendo que essa é a principal atividade econômica da nossa família. Todos nós, da família, trabalhamos nessa área. Nós, como produtores de leite, viemos sofrendo muito nos últimos anos, porque algumas empresas não pagaram o leite que compraram e decretaram falência. Os grandes, né? Aí muda o nome só. Até hoje, estamos brigando na justiça para receber pelo produto vendido e não pago, entre 2016 e 2017. Se não bastasse isso, logo em seguida, sofremos muito com a queda do preço pago pelas grandes empresas, que alegavam ter uma superoferta do produto, mas o aumento das importações do leite vindo ali, do Uruguai e da Argentina. Com isso, nós, produtores, que chegamos a receber até R$ 1,50 pelo litro de leite, sofremos mais. Hoje, o preço foi baixando e chegou a R$ 0,70, menos que a metade. 0,70 centavos o litro, inviabilizando a produção, onde muitos vizinhos já pararam de produzir. Calcule o que vai acontecer agora. Continuei eu produzindo, porque numa pequena área de terra que tenho, não temos muita alternativa, senhor senador. Acreditando que o preço irá reagir novamente, no ano de 2018 os preços foram mais ou menos, mas também teve queda no preço pago pela indústria. Aí dizer, agora, com o fim das taxas de importação, eu estou muito preocupado, assustado, quase que apavorado. O que será do futuro da minha família, dos meus filhos? Nós dependemos desse dinheiro, senador, da produção do leite para viver, para pagar os financiamentos que fizemos para investir na produção. Eu sei que no momento que começa a chegar o produto de outros países e a oferta é superior à procura no mercado, quem paga a conta somos nós, produtores. Porque nós vendemos o nosso produto e só sabemos o valor pago por litro depois de 45 dias de ter entregue o produto às grandes empresas. Daí que elas dizem, inclusive, quando é que vão pagar. É pegar ou largar. E nós entregamos. Aí ele diz, senador Paim, eu me pergunto, até quando nós vamos aguentar pagar para trabalhar? O custo da produção aqui no Brasil é muito maior que nos outros países. Isso pode significar o fim de muitos pequenos produtores de leite, o fim da agricultura familiar. Em muitas propriedades, a principal fonte de renda é o leite. Espero que o governo volte atrás com essa medida, senão nossos dias estão contados. A situação da cadeia produtiva de leite é preocupante. Nós não podemos fechar os olhos para tal situação. Aqui já eu falando, senhor presidente, ainda ontem lá no meu Rio Grande, ocorreu uma reunião com parlamentares estaduais, federais e entre entidades como a FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar.
Foram tiradas algumas deliberações, que aqui eu vou resumir. Mobilização nacional da categoria. Solicitação de uma audiência ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também gaúcho, e também com a presença do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu sempre digo que eu dialogo com todos os presidentes, pois eu vou além da decisão deles. Eu, se Vossa Excelência concordar, senador Lazier e o Luiz Carlos, eu vou além. Devido à gravidade, deveríamos pedir uma audiência com o presidente em exercício, general Hamilton Mourão. Eu dialoguei com todos os presidentes, que vocês imaginarem, porque eu estou há 32 anos nesse parlamento. Com esse mandato, se Deus quiser, vai dar 40. Dialoguei com todos, todos e todos. Queria avançar mais nos encaminhamentos, além desses que aqui citei. Contato com a Frente Parlamentar da Agricultura aqui no Congresso, atos simbólicos que vão acontecer no dia 14 de fevereiro lá em Porto Alegre, a ação articulada com parlamentares nacionalistas para discutir a crise do setor. Finalmente, senhor presidente, fatalmente, se essa decisão não for revertida, ela levará os produtores brasileiros de leite à falência. Ninguém quer isso. Tenho certeza que ninguém quer. Teremos menos emprego, menos renda, menos arrecadação, mais problemas sociais. Não é isso que nós todos queremos para o Brasil. Queremos que as decisões tenham equilíbrio, centradas, mas sobretudo, senhor presidente, que a indústria e a produção nacional sejam resguardadas e respeitadas. Por isso que eu defendo sempre aquela tese, e é uma consideração que eu faço para encerrar. Eu defendo, quando falar, pai, tu gostaria que ficasse aí trabalho? Queria sim que ficasse, mas queria também da indústria e comércio. Porque eu acho que esses dois setores é que tocam o país. Quando eu digo indústria e comércio, claro, eu estou me referindo a toda a produção do campo, da cidade, os operários na cidade, os trabalhadores no campo. Por isso que eu acho que esse diálogo tem que ser retomado. Eu sei que não cabe a nós aqui decidir se tem esse ou aquele ministro. Quem ganhou as eleições é que vai apontar o caminho. Mas o caminho é do diálogo. Por isso, tomei a liberdade e se tivesse lá, e que eu espero que você recupere logo, o presidente eleito Bolsonaro, eu não teria problema nenhum de pedir uma audiência com ele, como ele se encontra no hospital. E repito, espero que ele se recupere, eu vou encaminhar, se Vossa Excelência também concordar, esse pedido de audiência. A propósito, se me permite, os gaúchos. Eu estou recebendo aqui a informação, senador Paim, de que internado, o presidente Bolsonaro determinou que o ministro Guedes retome a taxa para o leite em pó importado. Isso é muito bom. É sinal que o pronunciamento que nós fizemos aqui durante toda a semana passada, senador Lazier, e ontem ainda, surgiu um efeito positivo. E meus cumprimentos ao presidente, se já abriu espaço para esse debate e, com isso, garantindo a situação dos nossos produtores. Completando a informação, o Ministério da Economia estuda como rever o fim da taxa antidumping. Produtores nacionais pressionam o presidente, mas já determinou que é para retomar a taxa. Isso é muito positivo. Só você ler aí, que já estão pensando em rever. Fazem 3 dias que nós estamos vindo à tribuna falando desse tema. E não só eu, o Luiz Carlos também falou. Ele não está aqui, mas também falou. E eu entendo que isso unifica todo esse plenário. Duvido que tenha um senador que não esteja preocupado com essa produção. Então, eu já agradeço lá no Rio Grande do Sul a todos aqueles que insistiram comigo durante 3 dias seguidos para que eu comentasse essa situação. Senador Paulo Paim, primeiro cumprimentar Vossa Excelência pela abordagem e insistência na defesa desse tema, que é um tema importante, estratégico para o setor brasileiro. Eu, nesse final de semana, nas tratativas que tive pelo interior do estado de Rondônia, esse foi um assunto recorrente. Ontem pela manhã mesmo, num laticínio da região de Cacaulândia, os empresários faziam justamente essa abordagem, essa preocupação, que Vossa Excelência vem repetindo aqui, e o presidente anuncia já a determinação de Sua Excelência, o presidente da República.
está hospitalizado, o corpo ainda não está totalmente recuperado, mas vejo que a cabeça está funcionando bem e percebendo as necessidades do Brasil. Essa cautela é muito importante. Parabéns a Vossa Excelência. Eu peço que incorpore o meu pronunciamento à parte do nosso nobre senador, que mais uma vez mostra que essa preocupação não era só do Rio Grande, era do Brasil todo. Senador e que Marcos, bom que o Marcos governo, Rogério. que bom que o governo recuou nesse sentido. Porque recuar não é feio, né? Feio é você errar, entendeu que aquele gesto não foi positivo, houve o clamor da sociedade, e não vamos rever essa posição. Cumprimentos o senador Paulo Paim por aflorar esse tema importante para a produção de leite no Brasil. Ainda mais que o nosso estado é atualmente o segundo maior produtor de leite do Brasil, logo atrás de Minas Gerais. Obrigado, cumprimentos. Ainda em tempo, a presidência comunica ao plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal. Por ordem de inscrição, com a palavra o senador Jorge Cajuru, que me parece não chegou ainda ao plenário. Segue a inscrição, senador Messias de Jesus, também não está. Senador Isalci Lucas, do Distrito Federal. Não está aí também, né? Senador Telmário Mota. Senador Eduardo Girão. Senador Humberto Costa, de Pernambuco. Lembrando que os senadores que se acham que não estão presentes irão para o fim da lista, quando terão oportunidade. Perdão, senador, me perdoe, é que pela ordem regimental, antes do senador Humberto Costa, tem a palavra como senador por comunicação inadiável inscrito, Plínio Valério, por 5 minutos. Pois não. Então, numa deferência do senador Plínio Valério, com a palavra, então, o senador pernambucano Humberto Costa. Muito obrigado, senador. Senhor presidente, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o atual governo teve início há quase 45 dias e até agora não se sabe a que veio. Neste último mês e meio, o que se viu de fato foi um bate-cabeça sem fim, disputas intestinas e tantas idas e vindas em decisões tomadas que a soma total e final foi zero. Uma imensa sensação de paralisia toma conta do Brasil, enquanto o atraso é a única coisa que avança. Um presidente que ainda parece em campanha, nada apresentou para debelar um resistente desemprego consolidado na casa dos 13 milhões de brasileiros. Faz de conta que governa pelo Twitter e sua desconfiança com o vice-presidente e algumas pessoas que o cercam é tão grande que nem mesmo internado ele aceitou passar o bastão, deixando nesses dias o país num imenso vácuo de comando. Este primeiro mês foi uma continuidade da campanha de outubro. O inconstitucional decreto que facilita a posse de armas num país que é campeão mundial em mortes por armas de fogo é o exemplo mais bem acabado dessa jogatina eleitoral sem fim. O mercado segue vendo essa administração com extrema reticência, porque ela é absolutamente sem norte. O presidente disse que ia aumentar impostos e foi desmentido por assessores. Sua primeira viagem internacional a Davos, na tentativa de vender essa sua fake news de um novo Brasil, foi um enorme vexame, um tremendo fiasco, como ademais todos os passos que temos dado em política externa. O que nós estamos vendo
São ações sistemáticas contra o direito dos trabalhadores e medidas extremamente danosas ao setor produtivo, como o fim das tarifas antidumping sobre a importação de leite em pó, que o presidente mandou derrubar, mas que todos estão dizendo que não é uma coisa simples, que envolve um largo tempo suficiente para quebrar a nossa cultura leiteira. E agora, essa majoração de 58% nos pedágios das rodovias, que vai provocar uma alta direta no preço de combustíveis e alimentos. É um governo absolutamente sem bússola, errante, em que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos passa os dias dizendo aberrações e mentiras que causam constrangimentos internacionais, ladeada em suas bobagens pelo ministro da Educação, para quem o brasileiro turista é um bandido e universidade é uma instituição reservada somente à elite intelectual. O Mais Médicos, senhor presidente, que atendia 70 milhões de brasileiros, foi praticamente extinto. O Farmácia Popular segue o mesmo caminho. E a grande novidade do Ministério da Saúde é reinstaurar manicômios e adotar práticas terapêuticas em grande parte superadas. Todo dia é um show de horrores que parece interminável. E ainda temos para as próximas semanas essa reforma da Previdência, que da forma como está proposta é um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores, aposentados e pensionistas e uma pauta de costumes absolutamente retrógrada. Desde 1º de janeiro, o país está paralisado em ponto morto. Quando faz um movimento, é para dar marcha ré. Retrocessos que remontam à época da ditadura. Basta ver, senhor presidente, a notícia não desmentida, ao contrário, confirmada, de que o governo, por intermédio da Agência Brasileira de Informações, está espionando o trabalho de bispos, de padres da Igreja Católica, com o argumento de que a Igreja Católica faz coro com a esquerda, como se o Papa fosse comunista, como se os bispos fossem socialistas, como se estivéssemos na época da ditadura. E por que essa espionagem está sendo feita? O argumento é de que a Igreja Católica promoverá em outubro um sínodo da Amazônia. Primeiro, a Amazônia não é uma região exclusiva do Brasil. Outros países latino-americanos têm a sua região amazônica. Portanto, o debate é mais amplo. Segundo, que os chamados temas esquerdistas, senhor presidente, pasmem, é o meio ambiente, é a questão indígena, é a questão quilombola, são temas universais, são temas da modernidade, a defesa desses direitos elementares dessas populações, a defesa do meio ambiente tão castigado por repetidas tragédias e crimes ambientais, como foi o caso de Brumadinho. E aí, vejam bem, aqueles que nos estão ouvindo, vem Sua Excelência, arauto da inteligência e da cultura nacional, o ministro das Relações Exteriores, desculpe a expressão vulgar, um verdadeiro bobo da corte, que fica reproduzindo
bobagens e diz que vai usar o episódio da prisão do Cesare Batista para pedir à Itália para pressionar o Vaticano. Não é possível que esse cidadão não saiba que o Vaticano é um Estado independente, que a Itália não tem nenhuma ingerência sobre as decisões que o Vaticano toma, até porque o Vaticano tem as suas próprias instituições. Ora, ou o presidente da República dá um choque de arrumação nesse governo, elimina esses delírios que existem dentro da estrutura dos seus ministros, de outras pessoas, ou o Brasil vai cair na galhofa. Vai cair não, já caiu, mas vai se aprofundar na galhofa internacional. É por isso, senhor presidente, que hoje eu faço esse pronunciamento. Mas para chamar a atenção, mas para mostrar ao governo a necessidade de um choque de arrumação, para que, em muito breve, o governo não tenha contra si índices de avaliação tão ruins quanto teve Michel Temer. Quem não lembra? No comecinho, depois do golpe, a expectativa de que tudo ia ser bom, mas o governo entrou numa roda viva de acusações de corrupção, de problemas, de incompetência, de decisões equivocadas, de posições internacionais inaceitáveis e, de repente, se viu na situação de um governo absoluta e completamente sem poder, desmoralizado. Como nós não queremos o quanto pior, melhor, esperamos que o presidente Bolsonaro efetivamente dê rumo ao governo, comece a governar e comece a tratar dos temas que o povo precisa, que é educação, que é saúde, que é emprego, que é moradia, que é a melhoria de vida por dias melhores para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente, inclusive pela tolerância. Muito bem, senador Humberto Costa, que ocupou a tribuna como senador inscrito, com a palavra para uma comunicação inadiável, o senador amazonense Plínio Valério. Senhoras e senhores senadores, senhor presidente, venho a esta tribuna hoje à tarde para comunicar que estou apresentando 2 projetos para tratar de questões que considero relevantes, principalmente neste momento pelo qual atravessamos. São 2 questões, presidente, que já passaram por seguidos debates nos últimos anos e que agora me parecem estar suficientemente maduras para que possamos levar à deliberação. A primeira delas pretende conceder autonomia formal ao Banco Central do Brasil para que a instituição possa executar suas atividades essenciais ao país sem sofrer qualquer pressão de natureza política. Nesta proposta, aprimoramos um projeto que foi elaborado pelo eminente amigo, companheiro Arthur Vigílio, do Carmo Ribeiro Neto, que passou por este Senado e que deixou aqui sua marca. O projeto do Arthur foi arquivado em 2014, tratava da autonomia do Banco Central, garantindo-a dispor sobre a nomeação e demissão de seus diretores. Essa autonomia formal será garantida por meio da criação de mandatos fixos para presidente e para diretores do Banco Central. Esses mandatos, pela proposta que a gente apresenta, presidente, teriam a duração de 4 anos, admitindo-se a recondução. Deste modo, o presidente da República nomearia presidente e diretor do Banco Central para os 2 últimos anos de seu mandato e para os 2 anos do mandato seguinte. Embora o Banco Central do Brasil já atue com relativa autonomia de fato decorrente da postura adotada, e aqui faço reconhecimento por alguns recentes presidentes da República, a autonomia de direito, que é garantia por meio desta lei, permite criar um ambiente jurídico de menor incerteza.
A gente quer acabar com aquela questão política, o presidente assume, não sabe se o diretor fica. Ele teria 2 anos ainda com o novo presidente. A segunda proposta, senhores senadores e senhoras senadoras, formulo agora, eu considero de extrema importância e trago esta proposta até como vereador de Manaus que apresentei lá, porque considero que é extremamente importante. Ela altera a Lei de Diretrizes e Bases para incluir conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica. Essa violência vergonhosa, e toda violência é vergonhosa, mas o feminicídio contra a mulher é uma coisa que nos assusta a todos. Essa epidemia digna de preocupação de todos nós. O que a gente quer colocar na grade transversal. A gente quer ensinar para os garotos. É preciso ensinar, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, para nossas crianças, homens, para os masculinos, desde criança, porque não vemos solução mais nessas que estão já tomadas pelo machismo, essas gerações tomadas pelo machismo. Ao meu ver, a solução está na criança. A criança tem que aprender, senador, desde cedo, que quando a mulher diz não, não é não. Tem que aprender desde cedo e levar para a sua adolescência e para a sua vida adulta que não se pode tocar na mulher sem que ela queira, que mulher não é mercadoria. Eu creio, senador Paim, que é lá no menino, que é lá no machinho, que é lá naquele macho que os pais ensinam que ele tem que tocar e respeitar, ele tem que aprender. E repito, quando a mulher diz não é não. Não é não para a mulher. Mulher não é mercadoria. E eu creio que assim, senhor presidente, senhores senadores, nós possamos ter algo de esperança, senador. Nós podemos sonhar com dias melhores e nos livrar dessa mancha, desse estigma, dessa coisa feia que é o feminicídio, que hoje tão em moda, que hoje tão nos envergonha. E considero e peço de vocês, quando esse projeto vier para deliberação depois nas comissões, que nos apoie. É uma medida que considero de extrema importância. Seria assim, pois, senhor presidente, a primeira colaboração deste senador do Amazonas, que chegou aqui na certeza de que nós, do Amazonas, podemos colaborar e muito. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentos, senador Plínio Valério, pelo tema invocado. Por ordem de inscrição, senador de Rondônia, Marcos Rogério. Vossa Excelência tem a palavra. Não tinha nenhum antes. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal, uma honra poder ocupar essa tribuna nessa data para fazer, senhor presidente, 2 registros que considero extremamente importantes. Essa semana, em razão do inverno amazônico bastante intenso, nós tivemos o rompimento de uma cabeceira de ponte na BR-364 entre as cidades de Ariquemes e Jaru, lá no estado de Rondônia. E houve transtornos na BR, na rodovias, longos congestionamentos e caminhoneiros, famílias viajando, tiveram que esperar por um bom tempo para poder seguir viagem. Mas o registro que faço, senhor presidente, é para fazer aqui, na verdade, um agradecimento ao DENIT do estado de Rondônia e também ao Ministério da Infraestrutura. E eu tomei conhecimento dessa situação na rodovia na noite de quarta-feira, por volta de 22h30, que chegou a informação com as imagens do rompimento daquela rodovia. E eu, naquele primeiro momento, liguei para o diretor do DENIT do meu estado, já indagando quais seriam as providências a serem tomadas. Ele me relatou algumas dificuldades e eu, às 22h30, peguei o telefone e vou ligar para o ministro da Infraestrutura.
Vamos ver se esse ministro está trabalhando até tarde. 22h30 em Rondônia, são 00:30 aqui em Brasília. O telefone tocou 2 vezes e o ministro atendeu o telefone. E naquele primeiro momento eu disse a ele que talvez nós tivéssemos a necessidade de fazer a colocação de uma ponte LSB, uma ponte móvel que tem na estrutura do quinto BEC do nosso estado, para garantir a fluidez do tráfego na rodovia até que se restaurasse por completo aquela ponte. E ele imediatamente já disse, olha, agora mesmo já vamos começar a tomar as providências e amanhã, no início do dia, a equipe do DENIT, do 5º Batalhão de Engenharia, estará no local para fazer os levantamentos e adotar as medidas que forem necessárias para restabelecer o tráfego na BR-364. No dia seguinte, eu fui ao local do rompimento, senhor presidente. E para minha alegria, como disse o ministro Dr. Tarcísio, e por isso estou fazendo aqui o registro, porque às vezes a gente tem a facilidade de cobrar, tem a facilidade de às vezes, reclamar também em nome daqueles que representamos, mas nem sempre temos a oportunidade de fazer um registro de reconhecimento. E é isso que estou fazendo hoje aqui. Um registro de reconhecimento da presteza e agilidade do ministro Dr. Tarcísio no encaminhamento de solução para a rodovia 364, bem como o Dr. Cláudio, que é o superintendente do DENIT no estado de Rondônia, que fez um esforço grande, mobilizou a empresa que faz a recuperação, a restauração da rodovia e no dia seguinte, às 7 da manhã, já estava no local fazendo todo o trabalho para restaurar. Às 20 horas da quinta-feira, a rodovia voltava a funcionar e as pessoas utilizando normalmente aquela importante via de ligação da região norte. Não só de Rondônia, mas do Acre e do Amazonas. E agora, por falar no estado do Amazonas, o outro registro que faço é que na semana passada nós tivemos no Ministério da Infraestrutura, está aqui o senador Plínio, que é do estado do Amazonas, e nós estivemos juntos lá com o doutor Tarcísio, com as bancadas, deputados federais, senadores de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima também participaram conosco dessa importante reunião, quando dialogamos com o ministro acerca da importância estratégica, não só da restauração, mas da pavimentação da rodovia 319. Rodovia que eu chamaria rodovia de integração da região norte do Brasil. Nós temos hoje o Amazonas, especialmente Manaus, isolada do Brasil pela via terrestre, porque essa rodovia é uma rodovia praticamente intransitável, intrafegável. Eu já tive a oportunidade de fazer a travessia num verdadeiro rally na 319, na época eu estava ainda deputado federal e o senador Assir, aqui do Senado, mobilizou um grupo de parlamentares e fez essa travessia. Já naquele tempo, em 2013, vislumbrando a reabertura dessa rodovia, a sua pavimentação e essa conexão importante, não só do estado de Rondônia ao Amazonas, a Manaus, mas a conexão com o Brasil pelo modal rodoviário. E o ministro foi extremamente atencioso com as bancadas que ali esteve reunidas, sinalizando um compromisso do governo de tocar essa obra, de fazer essa obra. Qual é o nosso entrave? O nosso entrave hoje é ambiental. E eu vejo muitas preocupações nesse momento, e quando a gente tem situações lamentáveis, como as que nós estamos testemunhando agora, o caso de Brumadinho, lá em Minas Gerais, como foi também antes o caso de Mariana, que objetivou, inclusive, a apresentação de uma série de propostas de leis neste parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, tratando do marco legal do licenciamento ambiental. E de lá para cá, senhor presidente, registre-se, o parlamento brasileiro não foi capaz de, com maturidade, seriedade e agilidade, enfrentar esse tema e dar ao Brasil um marco legal do licenciamento. Nós temos hoje um emaranhado de regras, fruto de conselhos e outras coisas mais, mas nós não temos uma legislação bem elaborada, pensada, com critérios de segurança acima de tudo, que norteie a política de licenciamento ambiental no Brasil.
E aí a gente tem por hora licenciamentos inadequados, licenciamentos criminosos, como o que nós estamos a testemunhar nesse momento e que levou a vitimar umas centenas de pessoas ali em Brumadinho. E em outra circunstância, situações em que se delonga para a concessão de um licenciamento que não tem maiores impactos. É o caso da 319, que tratam a 319 como se fosse uma obra nova, como se fosse uma travessia, uma estrutura que nunca tenha existido. Então, o registro que faço aqui é de reconhecimento da capacidade não só de diálogo, mas de percepção das necessidades do Brasil pelo ministro Dr. Tarcísio e sua equipe no Ministério da Infraestrutura. Senador, permite uma parte? Ouço Vossa Excelência com muito prazer, senador Plínio. Senador Marcos Rogério, primeiro falar da minha felicidade de encontrar um amazônida como o senhor, a pugnar, a lutar por aquilo que nós, da Amazônia, precisamos e necessitamos. A BR-319 é para todos nós amazônicos, principalmente para o amazonense, um resgate da dignidade que nós temos que ter de volta para obter o direito de ir e vir, senador. Os governos federais obedecendo ordem das ONGs internacionais, porque quem manda neste país na questão ambiental são as ONGs internacionais, presidente. São os Greenpeace da vida, são os ISA da vida. Não nos deixam, não nos concedem o direito de ir e vir. Nós do Amazonas, nós de Rondônia, de Roraima, não podemos chegar, presidente, ao seu estado. Não podemos chegar, senador Paim, ao seu estado via terrestre, porque não temos esse direito. Então eu fico feliz da vida por saber que não estamos sós. O governo federal, que acaba de anunciar um pacote da redenção da Amazônia, disso e daquilo, não incluiu a BR-319, como o senhor bem disse, senador. É só reasfaltar, não vai derrubar uma só árvore. E esse assunto vai ser dominante aqui. Presidente, eu queria, na realidade, me excedi, mas era falar da felicidade de tê-lo. Me inclua ao seu lado nessa luta, porque eu vim para lutar também pela BR-319, em nome de todos os estados da Amazônia. Obrigado pela parte, senador. Agradeço Vossa Excelência, senador Plínio Valério. Peço que seja incorporado ao meu pronunciamento o brilhante à parte que Vossa Excelência me faz. Essa é uma luta nossa, essa é uma causa dos amazônidas. E Rondônia tem total interesse nessa abertura. Eu sei que essa obra não é uma obra de interesse apenas do Amazonas ou de Rondônia, é uma obra de interesse do Brasil. Os entraves ambientais não podem servir de argumento para impedir o direito sagrado constitucional de ir e vir. Assiste razão a Vossa Excelência quando suscita este que é um dos fundamentos da nossa Carta Republicana. Então, senhor presidente, faço esse registro aqui para dizer que todos nós temos que ter preocupação e cautela quando o tema é a questão do controle ambiental. Sobretudo, o controle dos efeitos das ações que se faz em busca do pleno desenvolvimento. Mas, senhor presidente, não se pode, em nome desse argumento, impedir que obras importantes e estratégicas sejam feitas. Aliás, nós temos que fazer um debate muito amplo e muito franco, especialmente aqui dentro do Senado Federal, sobre os critérios da política de licenciamento neste país. Porque os grandes acidentes que nós tivemos, senador Paim, e que vitimaram muita gente, não foram aqueles que trabalhavam na clandestinidade, não. Foram aqueles que tinham licenciamento ambiental. Estavam regulares. Alguém concedeu, alguém permitiu, alguém fez parte de alguma coisa que levou à morte centenas de pessoas. Então, é preciso rever. Aliás, cabe aqui, eu vi aqui, já tem até CPI andando, caminhando dentro do Senado Federal para tratar dessa questão, mas nós podemos aqui conversar com o presidente para criar uma comissão externa, porque dentro do poder de controle externo do Senado Federal, do Parlamento, o poder de controle pertence ao Parlamento. Existem órgãos com função de controle, mas o poder de controle é do Parlamento brasileiro. É assim que determina a Constituição Federal. E dentro do poder de controle, senhor presidente, precisamos
invocar a prerrogativa de rever atos que sejam ilegais, que sejam... Para concluir, senhor presidente, porque muitas dessas licenças que foram concedidas, é preciso se verificar os fundamentos, os critérios, porque nós estamos observando hoje as consequências desses licenciamentos. E este parlamento, dentro do poder que tem, deve exercer, na sua política de controle externo, essa prerrogativa, inclusive para determinar a revisão de licenciamentos que foram concedidos ao arrepio da lei e das condições técnicas para tal. Senhor presidente, eram os 2 registros que eu gostaria de fazer em relação à rodovia 364 lá em Rondônia, fazendo menção aqui ao trabalho da Superintendência do DENIT no meu estado, cumprimentando o Superintendente André e toda a equipe pela agilidade, cumprimentando o ministro, Dr. Tarcísio, e também aqui essa defesa que fazemos da reabertura e pavimentação da nossa rodovia federal 319. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, cumprimentos. Senador Marco Rogério, trazendo a público 2 dos mais sérios problemas que, aliás, se generalizam pelo país todo, tanto a do controle ambiental quanto a das estradas. Lembrando que o meu estado do Rio Grande do Sul é também um daqueles mais críticos em relação às suas rodovias. Por ordem de inscrição, com a palavra o ilustre senador paranaense Flávio Arnes. Alô. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, vê-lo presidindo essa sessão é uma alegria. Vossa Excelência também é do Rio Grande do Sul, estado vizinho, sul do Brasil, e é uma alegria vê-lo também aqui nesta casa em Brasília. E quero cumprimentar também todos os senadores e senadoras e dizer da alegria de estar de volta no Senado Federal, conduzido pelo povo do Paraná, e da minha parte procurando durante todo o mandato fazer o possível para atender a expectativa, os anseios, os desafios que o Paraná apresenta, que o Brasil apresenta, e colaborando para que o Brasil encontre o seu rumo, as suas perspectivas, e que possa ser um país justo com seu povo, desenvolvido, ambientalmente correto, que é o que toda a população deseja. Eu gostaria de abordar 2 assuntos no dia de hoje. O primeiro deles é me associar com todos os brasileiros e brasileiras que choram o falecimento do grande jornalista, extraordinário apresentador, comunicador Ricardo Boechat. Eu diria, em primeiro lugar, que foi um jornalista brilhante, extraordinário. Não há pessoa que diga o contrário. Ao mesmo tempo, eu diria, extremamente lúcido. Muitas vezes eu dizia, gostaria de ver agora a opinião do Boechat sobre um assunto que estivesse sendo discutido, porque era uma lucidez, um compromisso com a transparência, um compromisso com a verdade, um compromisso com o bem do povo brasileiro. E sempre lembrando que ele fazia isto sem paixões, de uma forma objetiva, boa, segura, incisiva e tranquila, sem partidos, e para isto é necessário ter coragem, Coragem era a palavra dele, que eu acho que tem que continuar assim se refletindo nos nossos comportamentos aqui no Senado,
na Câmara, em todos os setores da sociedade. Ele ainda dizia, no dia de ontem, antes do acidente dele, que o maior problema do Brasil é impunidade. Né? Impunidade no caso de Brumadinho, impunidade no caso dos meninos do Flamengo, né? E algo que deve ser combatido por toda a sociedade. E isto é coragem. E eu pensaria, inclusive, em acrescentar que ele sempre foi e deve continuar sendo, com base na coragem, na lucidez, sem paixões, sem partidarismo, uma referência. Né? Ele era uma referência. Para mim, pelo menos, ele sempre foi uma referência, porque eu o escutava com prazer e ansioso por ver o ponto de vista dele sobre diversos assuntos. Então, que neste dia, no Brasil, a gente possa, e o sepultamento está acontecendo, talvez o fim do velório, o sepultamento acontecendo nesse momento, que não se sepulte aquilo que ele defendeu, né? Que é justamente esta expectativa de se criar um país melhor, um compromisso com a verdade, com a transparência, com a emissão de opiniões, né? Sem partidarismo, sem paixões, mas pensando naquilo que de fato pode ser o melhor para o cidadão, para a família, para a transparência, para um Brasil mais justo. Eu, inclusive, lembro uma palestra uma entrevista que ele concedeu para os meios de comunicação, em que perguntavam para ele qual a opinião dele sobre o atual momento. E ele respondeu dizendo, olha, eu estou muito otimista em relação ao atual momento do Brasil. E dizendo isto, inclusive, com ênfase para a politização do povo brasileiro. O povo brasileiro se interessando por política, pela discussão, pelo debate, tudo isso facilitado pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais, e esse otimismo dele deve ser otimismo nosso também, de toda a sociedade, e transformando esse otimismo em ações concretas, transformando direitos em realidades, sonhos em realidades diárias a favor do nosso país. Então, senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria então de me associar. Eu tenho certeza, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, que chora, né, chora de fato o falecimento desta extraordinária pessoa, mas ao mesmo tempo chora também por Brumadinho, chora por aquilo que aconteceu no Rio, chora pelos meninos do Flamengo, mas ao mesmo tempo temos que pensar, olha, vamos transformar esse choro em algo diferente para o nosso país. Eu quero lembrar também, além de me associar então à família, aos amigos, à Rede Bandeirantes, à Band News e a todas as pessoas, dizer, olha, como cidadão, né, eu vou fazer o máximo para que Ricardo Boechat, a sua figura e a sua vida, continuem a ser inspiração, não só para mim, mas para todos aqueles que lutam por um país melhor. O segundo aspecto que eu quero lembrar é que há um grupo significativo de mães pelo Brasil, mães de pessoas com deficiência, que estão iniciando uma caminhada, uma causa que elas denominam Eu Empurro Esta Causa. Qual que é a causa? Melhorar, aprimorar a concessão do BPC, que é o benefício da prestação continuada para a pessoa com deficiência, que é aquele salário mínimo para a pessoa com deficiência. E elas têm muitas razões fundamentadas para trabalhar nesse sentido. Em primeiro lugar, são mães, têm filhos, filhas com deficiência. E esta já é o primeiro requisito para que elas tenham, na verdade, esta possibilidade de trabalhar.
Mas lá no salário mínimo existem muitas dificuldades para a pessoa com deficiência, porque não concede-se o BPC para a família que não tenha renda superior a 1/4 do salário mínimo, né? 1/4 do salário mínimo. Então é um valor extremamente baixo, né, no corte que se propõe para que a pessoa possa se beneficiar deste BPC. Então essa já é uma bandeira. A segunda bandeira, né, as pessoas com deficiência são em número bastante grande e com necessidades muito diferenciadas. Então uma pessoa com deficiência pode ter 20 anos de idade e ainda ser totalmente dependente, usando fraldas, tendo que receber alimentação. A mãe se anula praticamente para poder atender o filho, né? Então essa necessidade, inclusive já está na lei, elas estão enfatizando isto, para que esta descrição da necessidade do filho e da filha possa ser objeto da concessão do BPC. Além disso, há um terceiro aspecto, e já dou a parte para o amigo e senador Paulo Paim, há um terceiro aspecto. Se a família tem 2 filhos com deficiência, e na análise do primeiro filho recebe o salário mínimo, o BPC, o benefício da prestação continuada, isso, de acordo com a interpretação, passa a ser renda e não benefício. E com isso, o segundo filho com deficiência, que já é um desafio extraordinário para uma família, não recebe o salário mínimo. E, ao mesmo tempo, lembrando que no debate do INSS, a gente tem que pensar que esse não é um benefício da Previdência, né? Muita gente confunde. A Previdência, na verdade, por ter uma rede espalhada pelo Brasil, acaba, assim, sendo a instituição que paga o benefício, mas é um recurso da assistência social. Então, todas as mães vão começar este movimento nesse sábado, dia 16, 9 horas da manhã, né? Procura-se criar esse movimento em todo o Brasil, para que cada um, da sua maneira, possa dizer, olha, eu empurro esta causa. A expressão é bonita, e eu quero dizer para as mães de todo o Brasil que eu, também senador pelo Paraná, e certamente o Paulo Paim, sem dúvida alguma também, né, nós empurramos essa causa, né? Vamos discutir isso. Se Vossa Excelência permitir, eu daria uma parte para o senador Paulo Paim. Senador Flávio, nem menos que 1 minuto. Primeiro, da minha alegria, fomos deputados federais juntos por inúmeros mandatos, fomos senadores junto aqui, depois Vossa Excelência teve que assumir uma missão no seu estado e, nesse momento, volta ao Senado. E Vossa Excelência, eu quero aqui dizer ao Brasil, se existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, que eu tive a alegria de ser o autor, Vossa Excelência, para mim, foi um dos principais relatores, tanto na Câmara como também aqui, quando o debate começou no Senado. É uma alegria vê-lo na tribuna. Vossa Excelência que falou de tudo que o brasileiro queria ver nessa situação daqueles que dependem do auxílio correspondente a um salário mínimo que vive 1/4 do salário mínimo. Essa jornada que as mães vão fazer, pode ter certeza que eu quero fazê-la caminhando junto ao seu lado. Alegria vê-lo de volta aqui na tribuna do Senado. Eu agradeço, senador Paulo Paim, quero enaltecer a caminhada de Vossa Excelência também, mas dizer às pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado que nesse sábado, dia 16, inicia-se então um movimento que se espera nacional na sequência a favor do aprimoramento dos critérios do BPC, benefício da prestação continuada, salário mínimo para a pessoa com deficiência. Uma causa justa, boa e que as mães estão encampando. Então é um movimento das mães, mas que todos nós podemos e devemos apoiar. E novamente ressaltar a figura extraordinária, brilhante, lúcido, competente, corajoso,
a nos inspirar sempre, Ricardo Boechat. Agradeço a Vossa Excelência e, inclusive, pela tolerância no tempo. Obrigado. Cumprimento o senador Flávio Ardes, e particularmente pelo extraordinário reforço que Vossa Excelência deu, a ênfase que deu à memória do extraordinário jornalista que perdemos, Ricardo Boechat. Nós hoje abrimos esta sessão já transmitindo o nosso profundo pesar por esta perda. E temos certeza, aliás, já pautou a sessão de ontem vários pronunciamentos, deplorando essa inesperada perda que faz com que o Brasil inteiro chore a perda de Boechat e que, conforme disse Vossa Excelência, não se sepultem as ideias, a memória, a mensagem de Ricardo Boechat. Um homem muito sintonizado com os problemas do Brasil e de tantos pronunciamentos de crítica, de apelo, para que se melhorasse esse país onde vivemos e amamos. De fato, é um assunto muito relevante também na sessão de hoje, deste plenário do Senado Federal, e uma lembrança que vai se perpetuar. Nós vivemos ao tempo de Ricardo Boechat. Com a palavra para se pronunciar pela liderança do PDT, a senadora Cátia Abreu. Obrigada, senhor presidente. Colegas senadores, eu gostaria de registrar inicialmente a presença do nosso querido amigo, o prefeito da cidade de Piú, no Tocantins, Valdemir Barros, doutor Valdemir Barros, um grande médico do nosso estado, uma família tradicional de políticos do bem, que sempre trabalharam desde a fundação do estado, trabalharam em prol, desde a criação até agora, pelo nosso estado do Tocantins. A sua esposa, a primeira-dama Neila Barros, e a visita das suas irmãs queridas, Maria Inácia e Maria Jussara. Sejam muito bem-vindos ao Senado Federal. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna falar com o Brasil e falar com o governo do presidente Bolsonaro, os colegas senadores, a respeito das preocupações que nós estamos vendo na imprensa sobre o desenvolvimento e a subvenção do Plano Safra brasileiro. As subvenções que a agricultura brasileira tem recebido nas últimas décadas. Nós tivemos dois grandes feitos durante toda a história, nesses mais de 40 anos da história da agricultura brasileira. A primeira foi a criação da Embrapa na década de 70, ainda no governo militar. Saldo aqui Eliseu Alves e Alisson Paulinelli, na época ministro da Agricultura, e Eliseu, fundador da Embrapa. Nós criamos simplesmente uma máquina de produtividade, de eficiência, de competência para impulsionar o agro brasileiro, mas também não quero que desconsiderar várias universidades que contribuíram, como Lavras, Viçosa, Exalc, enfim, tantas outras universidades que cooperaram em todo esse sucesso. E o segundo avanço que eu gostaria de registrar foi no governo do presidente Collor, onde nós criamos o preço mínimo para os produtos agrícolas. Nós levamos os nossos agricultores a uma segurança jurídica segurança econômica mais consistente, mais duradoura, e isso fez com que nós aumentássemos nos próximos 10 anos seguintes à aprovação dessa lei, nós aumentássemos a nossa produção em quase 1000% depois desse grande feito. Depois nós viemos no governo ainda do presidente Lula, Moacir Miqueleto, saudoso Moacir Miqueleto, que criou o Seguro Agrícola, com apoio de toda a bancada rural, criou o Seguro Agrícola de riscos para clima. E isso também foi um terceiro e grande avanço. Depois nós tivemos o aumento dos recursos já no governo da presidente Dilma, nós tivemos um exorbitante aumento nos recursos para o seguro agrícola, que foi uma grande novidade, nós que vivíamos implorando pelo seguro agrícola e nós conseguimos impulsionar, e eu modestamente através da CNA e como ministro da Agricultura colaborei nesse sentido de abrir a visão dos nossos governantes de que não estão fazendo favor à agricultura. E eu espero muito
muito que o presidente Bolsonaro, que está se recuperando muito bem da sua saúde, possa barrar esta intenção do ministro da Economia, Paulo Guedes, que me refiro a ele com todo respeito, mas com toda a firmeza de quem conhece minimamente o campo nos últimos 30 anos da minha vida dedicado a esse setor. Quero lembrar que a subvenção, amigos, ela vem para calçar os juros exorbitantes que o país tem, para o custeio agrícola, o arroz com feijão, para os investimentos como máquinas e implementos agrícolas, que nós aumentamos enormemente as vendas depois do Moderfrota, que foi criado lá atrás com o ministro Turra, depois Fernando Henrique, ministro Turra, depois Roberto Rodrigues, ministro do presidente Lula, e na presidente Dilma aumentamos e quase triplicamos os recursos do Moderfrota. E o anúncio é de que o Moderfrota, o último recurso existente, é 1 bilhão e 300 milhões de reais, que acabam agora e que para a próxima safra também não teremos recursos para a modernização das máquinas. Bom, o que significa a subvenção na agricultura? É uma benesse? É um favor? É uma caridade ao produtor rural? Não, absolutamente não. Se nós transferirmos isso para a União Europeia, com todo respeito aos produtores, lá de fato a ineficiência é que impera no campo europeu. Então, as subvenções de mais de 100 bilhões de reais na Europa é uma subvenção, às vezes, até muito nociva, porque, na realidade, eles não dão conta da competitividade e da produtividade, e o governo, como é muito barato para o Tesouro Europeu, banca e paga para os pequenos produtores ficarem na roça e ponto final. Nos Estados Unidos, que é o contrário, parecido ao Brasil, que tem alta produtividade como nós, também está subvencionando a sua agricultura em 96 bilhões de dólares. Então vamos somar. A Europa inteira subvenciona a sua agricultura em 105 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos, 96 bilhões de dólares por ano. E o Brasil, o nosso Brasilzinho, tem uma subvenção de 7 bilhões apenas de dólares por ano para uma gigante exportadora de produtos. Qual é a diferença nossa do Brasil, dos Estados Unidos com a Europa? Que, na verdade, nós estamos aqui fazendo, senhor ministro Paulo Guedes, nós estamos fazendo uma alocação correta de recursos, porque nós estamos subvencionando, não é a incapacidade e a ineficiência de produtor rural brasileiro, nós estamos subvencionando, é o risco que nós temos com as intempéries climáticas. A subvenção é para que nós possamos enfrentar as estradas terríveis, desgraçadamente terríveis que esse país tem, como disse agora há pouco o senador de Rondônia, para subvencionar a ineficiência dos portos, para subvencionar a falta e inexistência de ferrovias, a inexistência de hidrovias. 100% de toda a produção americana exportada é transitada pelo rio Mississippi. Apesar de nós termos apenas no eixo Arco Norte, nós termos 5 Mississippis, nenhum deles funcionam como hidrovia, como o rio Amazonas, mais ou menos, Madeira, também mais ou menos, Telespires Tapajós, nada, Rio Araguaia, nada, Rio Tocantins, nada, São Francisco e Parnaíba, nada. São hidrovias que Deus nos deu e que estão inutilizadas. Não é culpa deste governo, é de governos e governos que não tiveram a visão empreendedora de calçar a produção brasileira. Então, se nós temos, eu adoro fazer essa pergunta, se eu tenho um saco de adubo para aplicar em 2 terras, eu tenho uma terra muito fértil e uma terra muito fraca, eu vou jogar o saco de adubo aonde, gente? Normalmente, quem não é do campo responde que o adubo deve ser jogado na terra fraca. Não, senhor presidente. Se tem tino e visão empreendedora, você vai colocar adubo na terra boa, para ela te dar alta produtividade, você ganhar dinheiro e depois investir na terra fraca. Então, eu quero dizer com isso que a subvenção está sendo dada para a terra boa. Os agricultores do Brasil são altamente eficientes. Eu vou lembrar a vocês que nos últimos 20 anos, quem está dizendo não é a Cátia Abreu, quem está dizendo é a Embrapa, quem está dizendo é o IBGE. Nos últimos 20 anos, acredite se quiser,
a agricultura brasileira aumentou a sua produtividade, não estou falando de produção, a sua produtividade em 4% ao ano. A americana, nos últimos 20 anos, cresceu em média 1,4% ao ano. Só que se você pegar os últimos 3 anos da produtividade americana, caiu para 0,5%. E nós estamos com 4%. Enquanto que o Brasil, nesses mesmos 20 anos, o Brasil sozinho, inteiro, cresceu apenas 0,5%. E a agricultura brasileira cresceu 4%. Infelizmente, nós ainda não estamos produzindo tudo o que podemos, porque nós podemos muito mais. A FAO, que é um órgão da ONU, já determinou que para 2050 os países precisam aumentar a sua produção e produtividade, porque nós vamos aumentar a população mundial em 2 bilhões de pessoas. E quem foi que recebeu a maior tarefa de acudir o mundo fornecendo comida? O Brasil. A FAO espera de nós, até 2050, um aumento de produção e produtividade em 40%, senador. E espera do segundo colocado, que são os americanos, apenas 24% de aumento de produção. Então o Brasil é o foco do mundo, é a esperança, é o Éden de alimentos. Nós temos força de trabalho, nós temos competência e eficiência. Vamos continuar jogando o adubo em terra fértil. Então, amigos, quando fala-se em subvenção, senhor ministro Paulo Guedes, atenção, o senhor não é obrigado a conhecer o campo, mas eu penso que a ministra Tereza Cristina pode lhe orientar melhor. Nós temos, as nossas vendas externas representaram 102 bilhões de dólares em 2018, 42% das receitas deste país, e nós produzimos um superávit, senhor presidente, de 88 bilhões de dólares. Imagina se tivéssemos estradas, imagina se tivesse ferrovia, se tivesse hidrovia e se não tivesse uma eficiência vergonhosa dos portos desse país. Dos 30 maiores portos mais eficientes do mundo, o Brasil não figura entre os 30, mesmo sendo um dos gigantes, um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Melhoramos um pouco a eficiência dos portos, mas ainda está longe de nós chegarmos aonde precisamos chegar. E ainda lembro que a cada R$1 investido na agropecuária, nós temos um retorno. Isso são contas do IBGE, da Embrapa, de todos os organismos capacitados deste país. Em cada R$1 investido na agricultura, nós temos 0,04 ponto percentual de aumento para o PIB. Isso não é pouco. Nos Estados Unidos, que é a maior inveja que eu tenho na vida, se eu posso confessar que tenho esse sentimento tão pequeno, mas tenho. Nos Estados Unidos, amigos, colegas senadores, a subvenção ao seguro agrícola não é de 20% como é no Brasil, não. É 98% do seguro agrícola nos Estados Unidos é subvencionado. E lá tem seguro de clima, de chuva, de tempestade, de seca, e tem seguro de renda, que funciona automaticamente sem ninguém ter que mendigar nada para ninguém. Um exemplo, se eu planto uma safra de arroz ou de milho e o custo de produção chegou a R$12 e o preço cai para 10, os R$2 o governo americano deposita na conta imediato, porque tem os comitês regionais por todos os Estados Unidos para saber a diferença do custo e do preço do mercado. Não temos que ficar chorando, fazendo leilão, fazendo isso ou aquilo através da Conab. O produtor recebe na veia a diferença do preço, do custo do produto e o preço do mercado. Como é que nós vamos concorrer com os americanos lá fora, que tem uma subvenção de 96 bilhões de dólares e nós temos 7? Como é que é calculada essa subvenção? Pode subvencionar tudo isso? Não. A subvenção, ela é tão regulamentada que, na verdade, existe, feito pela OMC,
a cláusula de minimis. O que significa essa cláusula de minimis? Ó, países, atenção, não pode subvencionar de qualquer jeito não, porque senão distorce o mercado. E aí nós vamos fazer medidas antidumping, medidas coercitivas para poder punir esse país. Então qual é a regra? Até quanto que eu posso dar de subvenção aos agricultores do Brasil? Eu só posso dar até 20% do valor bruto da produção. O que é valor bruto da produção? É tudo que vendeu da porteira para fora. Não conta o que o produtor comeu dentro da porteira, que alimentou a família. Da porteira para fora é o VBP. Não pode gastar de subvenção mais do que 20%. Então vamos lá. A União Europeia gasta 24%, os Estados Unidos gasta 25% e o Brasil gasta 4%. E o ministro da Fazenda ainda quer tirar essa mísera subvenção para a terra fértil, para a carne que não é podre. Nós não estamos salgando carne podre, senhor presidente. Nós estamos salgando carne com vida. Essa é a agricultura brasileira. Ministra Tereza Cristina, bancada ruralista, que votou em peso e em massa no presidente Bolsonaro. Vocês precisam e têm que reagir. Eu não votei, mas a partir da eleição, ele é presidente de todos os brasileiros, inclusive meu. Gostando ou não, é presidente de todo mundo. Então eu tenho o direito, como senadora, de vir à tribuna e protestar contra esse ataque à agricultura brasileira. Nós financiamos, nos últimos anos, no governo Fernando Henrique, quase 30 mil máquinas por ano. No governo Lula, 30 mil máquinas por ano. No governo Dilma, 60 mil máquinas por ano. Isso foi um dos instrumentos poderosos que fizeram com que a tecnologia fosse aplicada no campo. Máquina velha não produz. Máquina velha dá prejuízo. E máquina no campo nós todos conhecemos. Não é igual carro não, gente. Máquina precisa ser renovada. E a tecnologia vai sendo alterada. Máquinas mais modernas. Máquinas que funcionam com GPS. Máquinas de alta precisão. Se nós tirarmos a subvenção do custeio dos investimentos do Moderfrota, eu garanto ao senhor, ministro, com 30 anos de vida na roça que eu tenho, nós vamos fazer cair o PIB da agricultura. Os pequenos agricultores deste país que estão na pobreza, muitos abaixo da linha da pobreza, porque infelizmente a tecnologia... Peço a Vossa Excelência... Desculpa, senhor presidente, só mais esse minuto. Em respeito ao seu profundo conhecimento do tema, quintuplicamos o seu tempo. Tá, muito obrigado. Eu encerro. Muito obrigado pela sua paciência. Então eu quero dizer que não existe livre mercado para pequeno agricultor, não, gente. 86% dos produtores do país são pequenos agricultores. 70% estão na classe D e E, com renda negativa, que precisa da subvenção na agricultura familiar, mas também os agricultores produtivos pequenos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, que também são eficientes, como de São Paulo, muitos do meu Tocantins, mas a agricultura familiar não pode ficar desamparada. São agricultores de todos os tamanhos. Isso não é benesse, isso não é bondade. Nós temos respondido à economia nacional. E se nós temos hoje quase 600 bilhões de reservas cambiais, que é um colchão de amortecimento para a economia e o seguro deste país, saiu do superávit da agricultura. Ninguém pode negar. Então eu peço a reflexão ao senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, que reflita, e não tenho aqui nenhuma mendigância a fazer em nome dos produtores. O senhor é que sabe da sua consciência e da responsabilidade que o senhor tem no país. Qualquer atitude contra a agropecuária brasileira é contra os brasileiros, é contra o país. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentos, senadora Cátia Abreu. Esgotada a relação de inscritos. Senhor presidente. Com a palavra, senador Flávio Arnes. Vossa Excelência me permitiria, porque nós recebermos aqui no Senado prefeitos e vereadores é sempre uma honra, e nós estamos aqui para debater assuntos fundamentais como o Pacto Federativo. E eu quero destacar a presença dos municípios Godoy Moreira, Marumbi e Jardim Alegre do Paraná, né? Em Godoy Moreira, o prefeito José Gonçalves, também o Primes, que é secretário, Sidney, a Eleidineia, que está acompanhando, prefeito de Marumbi,
muito atento à PAI, assim como o Godoy Moreira também, o Ademar, e em Jardim Alegre também o José Furlan, prefeito, José Roberto Matos, o Moisés dos Santos, o Claudinei. Então eu quero dizer aos prefeitos e vereadores, não só do Paraná, mas de todo o Brasil, que sempre percebam nesta casa uma ressonância importante com os anseios dos municípios. Agradeço. Obrigado. Obrigado, senador Flávio Ardes. Sejam bem-vindos os prefeitos que estão aqui numa grande comitiva representando o estado do Paraná. Quero perguntar aos eminentes senadores se alguém quer usar da palavra, porque esgotamos a relação. Caso contrário, nós vamos suspender a sessão até o início da ordem do dia daqui a pouco. Está suspensa a sessão.